A paz, querida igreja, graça e paz para todos vocês. É uma imensa alegria, é uma felicidade muito grande poder conhecer Ourinhos, conhecer a família de Deus, essa família que não tem fim, que não tem limites, que cada lugar que nós atravessamos, que cada lugar que Deus permite nos mobilizar para de alguma maneira abençoar as nossas vidas, nós conhecemos pessoas maravilhosas que compartem o mesmo coração que a gente, um coração apaixonado por Deus, um coração desejoso de poder servir a Deus, de nos render, sem nenhuma, assim, eu acho lindo, assim, as lembranças e a apresentação maravilhosa que eu tive, tá? Mas eu sou de bem baixo perfil. Eu fico até meio incomodada, mas eu fico feliz porque meus pais são honrados e eu sinto-me honrada também por isso. E como o pastor Miguel, o nosso grande amigo lá do Chile, ele comentava, já vai ser perto de 11 anos que Deus nos trouxe do Chile para o Brasil. Eu me sinto mais uma brasileira. O maringaense fala que nem cara de chilena eu tenho. eu falava com o pastor Miguel, falou, pastor Miguel, eu sinto mais uma brasileira do que uma chilena, muitas das vezes. Eu amo o Brasil e Deus tem nos trazido já faz 11 anos para fazer a sua obra. E tanto no Rio de Janeiro quanto agora em Maringá, tentando entender os propósitos de Deus, cumprindo e obedecendo à vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero trazer a minha saudação, expressar meu amor, meu carinho pela Igreja de Deus, motivar a vocês não se cansarem, a continuar avantes, servindo ao Deus, sem colocar condição nenhuma para poder prestar um serviço para o reino, que a nossa gratidão pelo grande sacrifício que Deus fez, que Jesus fez por nós na cruz, seja a única razão que possa nos mover para adorar a Deus, para servir a Deus, para continuar fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar meu esposo, que dessa vez ele me acompanhou, para que ele possa compartilhar com a igreja a palavra de Deus, abençoar a vida dele. E não é pessoa alguma que vai nos falar nesta noite, nós entendemos que é Deus que vai trazer uma palavra revelada segundo as nossas necessidades. Que Deus abençoe a igreja. Boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria, certo, poder conhecer vocês, conhecer também esta cidade. Eu, na verdade, o mais longe de Maringá tinha sido Londrina. Sou, certo, não tenho esse espírito tão aventureiro que minha esposa ela tem. Devo reconhecer que o fato, certo, de ser missões lá na África não passou nunca por minha mente, mas Deus permitiu que pudéssemos fazer. E se fosse ela, certo, estaria, sei lá, em tantos lugares. Já hemos ido em tantos lugares também. Eu sou mais de raízes, de ficar em lugar, plantar e ficar. Mas agradeço a Deus, certo, pela esposa que Ele tem me dado, uma mulher maravilhosa, boa para falar, certo? A mulher de por si é boa para falar, mas eu fico feliz, ela é sempre alegre. Eu já sou o contrário, o equilíbrio. Ela fala bastante, eu já sou mais silencioso, eu sou mais reflexivo. Medito mais, mas ela certo, é mais impulsiva. Eu tenho que andar segurando ela, calma, calma. Mas é uma bênção, e agradeço. Pastor Fernandes também, certo? Uma alegria enorme. Já há muitos anos já que a gente não tinha a oportunidade, certo, de poder estar junto, de poder, certo, abraçar-nos. Realmente, certo, é uma alegria muito grande. Passamos um momento também, certo, na presença do Senhor, maravilhoso. Como Ele, certo, retratou desse tempo aí, um pouco distante. Já passou muito tempo, lamentavelmente, certo, a mãe de minha esposa, certo, minha sogra, faleceu, foi uma perda muito grande. Mas ficam sempre as boas lembranças, que, certo, continuarão conosco sempre e vamos levar sempre no nosso coração. Queridos, já falei, certo, não sou muito de discursar,
nesse sentido. Minha praia mais vai, certo, para falar da palavra. Eu fui convidado para isso, certo? E não quero ser gravoso. E eu quero que possamos compartilhar aquela palavra que se encontra no Evangelho de Mateus. É uma passagem bastante conhecida, certo, que forma parte do sermão, certo, do monte. Mateus capítulo 5. Vamos a estar dando leitura simplesmente ao versículo 13. Mateus capítulo 5, simplesmente, certo, versículo 3. E a palavra nos diz da seguinte maneira: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogada fora e pisada pelas pessoas que passam. Vamos estar falando disso. Do sal. Um elemento, certo, bastante comum, que está em todos, certos, os nossos lares. O sermão, certo, do monte, sem lugar a dúvida, deve ser de uma das passagens mais formosas das Escrituras. Acredito também que deve ser uma das passagens mais leídas. Pelo menos, certo, acredito que muitos daqueles que estão aqui hoje devem ter leído ou pelo menos escutado, certo? As palavras que proferiu Jesus. E não simplesmente, certo, estas palavras formam parte do nosso meio cristão, mas também, certo, homens famosos no mundo secular também tiveram expressões, também eles falaram e se referiram a estas palavras de Jesus. Por exemplo, o líder hindu Gandhi, que ele, certo, foi prêmio Nobel da Paz. Ele lutou contra, certo, o domínio inglês pelo meio da paz. Nunca levantou as armas. E ele também expressou sua admiração pelas palavras que encontramos aqui do Sermão do Monte. O problema de Gandhi, al igual que muitos outros, é que ele nunca reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele simplesmente, intentou fazer destas palavras um programa de ação política, social, filantrópica, de poder ajudar a outros. Pero deixou de lado a pessoa mais importante, a Jesus. O filósofo alemão Nietzsche, conhecido pela frase Deus está morto, ele imortalizou essa frase. E Nietzsche também se referiu a estas palavras. Ele diz que o sermão da montanha, do monte, era a moralidade dos escravos. Nietzsche, como muitos outros filósofos do século XIX, o tempo do iluminismo, eles odiavam o cristianismo. Porque eles diziam que o cristianismo escravizava as pessoas. Que a religião, como certo, posteriormente também, certo, Karl Marx falou, a religião é o ópio, é a droga das pessoas. Porque elas ficam isoladas. Elas não percebem o mundo real. Elas simplesmente, certo, pensam em uma vida transcendente. E se esquecem que a vida também, há muita coisa por pensar e fazer aqui. Pelo tanto, Nietzsche, ele criticava estas palavras. Falava aquele que ouve estas palavras, aquele que acredita nestas palavras, é simplesmente um escravo. O grande reformador alemão Martinho Lutero, ele diz simplesmente o Sermão do Monte
Ninguém pode viver essas palavras. É uma utopia. É algo inalcançável. São palavras que Jesus falou, mas que ninguém pode concretizar. Ninguém realmente pode colocar em prática. Scofield, que muitos de nós já tivemos, certo, uma Bíblia Scofield. Ele também diz e se refere, e ele, certo, pensava que estas palavras não eram para o tempo da igreja, sino que era para um tempo futuro. Porque também ele pensava que era impossível viver essas palavras que Jesus proferiu. O escritor russo, Tolstói, ele também tentou praticar estas palavras, porém, ele também, certo, negando a deidade, a divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Muitos destes homens falaram do Sermão do Monte, porém, o problema deles, de todos eles, que eles nunca entenderam o significado do Sermão do Monte. A pergunta que nos cabe então é: será que hemos entendido o Sermão do Monte? Será que realmente você tem entendido estas palavras de Jesus? Talvez você não caia na mesma, certa trampa que estes homens caíram. Simplesmente você quer fazer dele um plano social, ser melhor que outros, para sair do comum das pessoas. Porém, você ainda não entende o real, o profundo significado destas palavras de Jesus. É precisamente disso que vamos estar falando. O Sermão do Monte, ele não trata das características do reino celestial. O Sermão do Monte, quando você lê, ele não fala de como será o reino venidouro. Ele fala das características dos súbditos do reino. Ou seja, são as características daqueles que são parte desse reino. Você, eu, somos parte desse reino. Do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você é parte desse reino. Você vive nesse reino, ainda que não em plenitude. Porque esse reino ainda, certo, tem que tomar forma, mas de um modo. Nós somos parte desse reino. Mas um dia será literal. Mas ainda é venidouro. Pelo tanto, vamos estar falando disso. Muitos de nós, a grande maioria, já muitos anos, muito tempo, já saímos, certo, das aulas, da escola. Provavelmente muitos de vocês eram bons para matemática, ou talvez não gostavam. Eu nunca gostei de matemática. Era ruinzinho para química. Mas eu quero que aprendamos, lembremos alguma coisa sobre química. Por exemplo, o cloruro e o sódio. Ambos são elementos mortais. Se você, certo, ingere, você vai morrer na hora. O sódio é um elemento explosivo. E por sua parte, o cloruro é um gás verde, que também é mortal, mortífero. Mas se você junta, mistura, certo, essa nomenclatura, elas produzem cloruro de sódio. E o cloruro de sódio não é mais que o sal. Se você, certo, se dá o tempo de ver o rótulo que aparece, certo, na embalagem do sal que você compra, você, certo, vai identificar que diz cloruro de sódio. É aquilo que a gente consome. E Jesus Cristo, olha que maravilhoso, na química da cruz, Ele nos chamou, Ele nos denominou como sal da terra. Aquilo que era mortal, aquilo, certo, que causava morte, agora é um elemento importantíssimo. Para isso, para entender esta palavra, você, certo, tem que remontar 2000 anos atrás. O sal hoje é um elemento comum, não tem valor, mas no tempo de Jesus, o sal era mais valioso que o ouro. O sal era a moeda de troca. Você comprava
e vendia com sal. Por isso que a palavra salário vem do sal. Você pagava com sal. Você comprava com sal. Quem tinha sal era um homem rico. Hoje, o sal é comum, é fácil, é de um valor bastante, certo, acessível. Mas na época de Jesus, era de um valor inestimável. Por quê? Jesus nos chamou o sal da terra. Porque Ele usou esse termo, essas palavras para nós. Eu quero que aprendamos algumas características, algumas qualidades do sal. E a primeira propriedade do sal é que ela sazona. Ela dá sabor. Como falei, certo, no princípio, há algo que não pode faltar em nenhum lar, é o sal. A boa cozinheira sabe que em sua cozinha sempre tem que ter sal. Você pode ter, certo, uma mesa formosa, decorada. Você pode ter, certo, carne nobre, de primeira linha, um filé, certo? Enfim, meu amigo, mas se não tem sazão, se não tem sabor, você perdeu. Você jogou dinheiro fora. O que dá certo valor à comida é o sabor, é o tempero, é sazão. Por isso tem mulheres, certo, que elas fazem qualquer coisa, mas é uma delícia. Minha esposa, certo, eu vou jogar flores para ela hoje, porque ela sempre fala que eu nunca falo nada, mas hoje eu vou elogiar ela também. Ela tem essa facilidade, querido. Eu sou uma pessoa que posso fazer asseio, posso fazer qualquer coisa, eu faço, não tenho problema. Agora, cozinhar, e quando ela sai, eu posso morrer até de fome, não sei, até a água fervendo fica ruim. Para que você, certo, veja como o negócio é, realmente não consigo. São dois. Obrigado, pastor. É sempre certa amizade pastoral aí. Mas ela tem uma facilidade, qualquer coisa. Ela também herdou da sua mãe. Sua mãe também tinha uma facilidade, certo? Muitas vezes conviveu o pastor, certo? Aí, na hora, rápido, fazia, certo? Uma delícia. Com coisas simples. Às vezes você não precisa ter coisas caras em sua casa. O que vale, certo, é que você tem uma boa mão. Você tem, certo, um bom tempero, um bom sazão. Você sabe cozinhar. Você faz comida gostosa. Porque você, certo, tem um sazão necessário. O sal tem essa característica. Por isso, Jó, capítulo 6, versículo 6, diz: o comer-se-á sem sal, o que é insípido? Não, ninguém. Você, certo, nunca vai gostar de um prato, pode ser o mais velho, mas se não tem sal, não é a mesma coisa. Pelo tanto, quem nos diz isso? Que você e eu somos agentes, certo, chamados por Deus para dar sabor a este mundo. Vivimos em um mundo, certo, que cada vez mais, certo, cai em uma nuvem gris. Você vê, andando pela rua, ninguém complementa, ninguém, certo, fala. Hoje, certo, no nosso tempo, a comunicação se perdeu. É engraçado, eu sempre falo isso e é muito engraçado, é paradójico. Os meios de comunicação não incomunicam. Já pensou? A televisão nos comunica, mas atrapalha. O telefone, podemos estar todos sentados na mesa, mas cada um está, certo, no WhatsApp, falando. Não temos comunicação. E desse modo, cada dia, certo, as pessoas vão perdendo alegria, gozo. Somos seres, certo, que precisamos congregar nos gregários. Precisamos viver em comunidade. Vivimos, certo, sentir o calor do outro, das palavras do outro. Mas hoje não acontece e isso faz que estamos lutando com grandes problemas. E um dos grandes problemas que enfrentamos, certo, em nosso tempo, chama-se depressão. A grande doença hoje é depressão. E não simplesmente sofre depressão aquele que não conhece a Cristo, mas também, certo, dentro da igreja você pode ter depressão. E não é pecado ter depressão.
Hay muchos factores. Mas Nós precisamos levar sabor, nós precisamos levar alegria, nós precisamos, certo, levar uma palavra de ânimo àquele que está precisando, porque nós somos o sal da terra. Você foi colocado aqui em, como chama essa cidade? Ourinha, porque, certo, você sabe para este lugar. Você tem que dar sabor na sua família, você tem que dar no seu barrio, você tem que colocar esse sabor, que vejam em você algo especial, diferenciado, algo que a pessoa fale, eu quero ser como ele, eu quero ser como essa pessoa, eu gosto do jeito dele, porque você é sal da terra. Bendito seja o Senhor. Por isso Paulo, em Colossenses 4:6, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, entusiasmo, querido, alegria. Minha esposa certa ela tem isso. Ela é assim como você vê, sempre alegre, qualquer coisa. Pode estar o dia ruim, pode estar chovendo, mas ela está alegre. Isso é maravilhoso quando você comparte com alguém assim. Enche o espaço quando está todo certo gris, oscuro, mas chega alguém certo, animoso, contagia. Só que o desânimo também se contagia. Ambos. E quando está certo só de gente desanimada, meu amigo, é ruim. Você não consegue. E o cristão, amigo, você, querido irmão, você certo tem muito motivo para ser feliz. Tem muito motivo para glorificar o nome do Senhor. Você tem muito certo motivo para alegrar-se na sua vida. Você é um perdido, mas Jesus salvou sua vida. Você havia uma condenação sobre você, mas Jesus perdoou aquela condenação. Ele tomou seu lugar. Você tem motivo suficiente para viver uma vida cheia de gozo e alegria. Essa é a vida cristã que precisamos recuperar. Seja alegre. Não significa que todo dia é certo andar assim, pela vida, certo como se nada. Não. Mas certo demonstra também, certo, que há algo especial em você. Sinta, certo, que o gozo, o óleo do Senhor está sobre você. Às vezes, certo, eu penso que muitos crentes foram batizados com limão, porque você vê assim, a cara deles, meio que uma cara fechada, não, nada certo, se sente feliz, tudo critica. Se alguém está gozoso, também certo, critica aquele. Não, queremos ser felizes, alegres, gozosos, gozar, como diz a Filipenses, e outra vez digo, regocijar, porque tempos difíceis sempre vão haver. Outra característica, outra propriedade, é que o sal preserva. Quando Jesus fala esta palavra, ele está próximo do mar da Galileia. Pelo tanto, nós podemos pensar e estar quase 100% que em seu auditório, aí as pessoas que ouviam suas palavras tinham muitos pecadores, como Pedro, como André, eram pecadores e eles sabiam reconhecer o valor do sal, porque lá não tinha certo geladeira, certo freezer, cool, não sei quanto, tem cada nome, né? Que você agora certo de gelo automático, enfim. Mas naquela época não tinha esse negócio, não tinha. Como então eles preservavam certas carnes para não apodrecer? Com sal. Aqui tem um tipo de carne, certo, que o sal é carne de sol. Carne de sol. Isso. Que ela certo, é completamente certo, sazonada, jogada em sal. Por quê? Porque o sal preserva. Ele não permite certo, a podridão e a contaminação. Queridos, nós somos certo, esse sal que preserva a moralidade dentro da nossa sociedade. E você, sou eu, são nossos filhos. Há esperança para este mundo, sim. A esperança não está na política. A esperança está onde? Na igreja do Senhor. Porque nós somos os embaixadores, nós somos o sal. Sabe, hoje podemos ver como certo
a força do mal interagem abertamente com o nosso mundo, coisa que talvez há 10, 15, 30 anos atrás a gente não imaginava que ia acontecer. Casamento homoafetivo e tantas outras coisas já estão querendo legalizar-se a pedofilia como outro tipo de sexualidade. Mas que é aquilo que freia ainda para que o inimigo faça maior estrago? É a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós. Enquanto a igreja tem este mundo, haverá esperança. Mas um dia a igreja será sendo tirada. Ela será arrebatada. Sairemos. E a palavra diz que grande será o choro e o ranger de dentro quando esse dia chegue. Quando Satanás tenha impunidade total para fazer aquilo que ele sempre quis. E ele sabe muito bem fazer. O diabo veio a matar, roubar, destruir. Mas Jesus Cristo veio a dar vida e vida em abundância. Você sabe, você está aqui para preservar. O pecado não pode avançar. O pecado deve ser tornar-se ali e ficar lá na porta. A gente ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não estamos contra o homossexual, estamos em contra das práticas. Porque é certo, nós somos chamados para poder sermos defender a moralidade, a ética, que lamentavelmente hoje está indo pelo esgoto. Preserva. Mas também tem outra particularidade, o sal, ele sara. Segundo de Reis, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e diz: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficarão, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Aí encontramos a história do profeta Eliseu. Por alguma razão, as águas foram contaminadas. Eles precisavam de água para beber eles, seus filhos, o gado, para o cultivo. A água é fundamental. Mas a água estava contaminada. Mas foram a buscar o profeta, o homem de Deus, que fez ele, o sal. E quando o certo sal fez contato com a água ficaram certo limpas, foram saradas, purificadas, porque o sal tem essa característica. Hoje temos um mundo infectado por causa do pecado. O pecado é a grande doença, sempre foi, sempre será. Mas Jesus trouxe o antídoto, e o antídoto é eficaz até o dia de hoje. E nós somos que devemos levar esse antídoto, a palavra, que eles possam conhecer a Jesus. Nós devemos levar saúde e limpeza a este mundo enfermo. Certamente você conhece muitos que estão certo com essa doença. Mas você tem o poder para fazer alguma coisa com eles. Não se olhe e veja certo, sua incapacidade, mas veja aquilo que Deus realmente pode fazer na sua vida. Mas também, certo, ela queima o sal. Você já teve alguma ferida, certo, no nabo? E quando, certo, você coloca sal, o que acontece? Ele arde. Ele, certo, doe, queima. O sal tem essa qualidade, esse atributo. Ele queima. E por isso, certo, muitos vão contra da palavra, porque não querem ouvir realmente, certo, aquilo que a palavra tem para falar, porque ele queima. Ele, certo, ele olha o interior das pessoas e ele, certo, vai ardendo em seu coração. Por isso cada dia é mais e mais a luta que se enfrenta, a oposição que a gente tem para realmente, certo, poder pregar a palavra. Não, certo, pregar qualquer coisa que
que a veces lamentablemente ouvimos por aí coisas, certo, e pensamentos, filosofias, experiências que são importantes, mas nada pode reemplazar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Você tem que pregar a palavra. A palavra é necessária, a palavra é importante, a palavra tem o poder de queimar isso, irritar. E certamente quando você faça isso, muita gente vai sentir-se incômoda. Muita gente não vai querer ouvir aquilo que você está falando. Mas continue pregando. Outra coisa que o sal tem como característica que ela penetra. Se você, certo, tem água em um copo, você coloca e joga sal. O sal não fica na superfície. Ela, certo, vai até o fundo. Ela penetra. E isso é aquilo que nós precisamos fazer. Precisamos ser uma igreja relevante. Precisamos, certo, ser uma igreja que seja diferente, que marque a diferença. Que todos saibam que aqui em Ourinho há uma igreja que está marcando a diferença. Há uma igreja que está comprometida com a palavra de Deus e que está penetrando nesta sociedade. Mas para isso você tem que conhecer a sua realidade, o entorno onde você vive. O grande teólogo alemão Karl Barth, ele dizia: precisamos fazer teologia em um braço a Bíblia e em outro braço o periódico. Precisamos ter um conhecimento bíblico, mas também temos que saber o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Somos completamente ignorantes da realidade de nosso país, de nosso bairro, de nossa, certo, periferia onde a gente mora. Você, certo, deve saber. Mas não seja como aquele mansinho que um dia, certo, se juntou com outras da igreja e falou: hoje aprendi algo muito importante com meu pastor. Ele nos ensinou na escola bíblica que a gente só devia falar coisa boa. E esta fofoca é muito boa. Não seja como esse mansinho. Tem que conhecer, mas para edificar, para construir, para levantar, para erguer muralha, não para derrubar, não para destruir. O grande também, certo, escritor e teólogo John Stott dizia o seguinte: devemos ouvir ao Espírito, também devemos ouvir ao mundo. Não podemos ficar isolados aqui, que é muito bom, é necessário, mas não podemos ficar enclaustrados em quatro paredes e esquecer da realidade que acontece lá. Tem pessoas que estão precisando que você se vá até eles. A vezes fica muito cômodo, não, assim, que ele venha a nós. Não, a Bíblia diz que não devemos ir até onde ele está. Então, a característica do sal é que ela penetra. Mas tem também, certo, a outra cara de moeda, como nós leímos no versículo base. E quando o sal perde as suas propriedades, quando ela deixa de salgar, ela diz que não serve para nada. Se você, certo, coloca em cultivo, ela estraga o cultivo. Se coloca em água, ela, certo, fica amarga, porque o sal, certo, perde completamente suas propriedades. Em muitos países, o sal que não serve, ele mistura com semente. Eles passam, certo, estradas. E aí se cumpre literalmente aquilo que a palavra diz, para que, certo, os homens não sejamos pisoteados. E às vezes, lamentavelmente, quero dizer que tem muito cristão por aí que estão sendo pisoteados, porque, certo, seu evangelho é insípido. Sua palavra já há muito tempo deixou de saltar. E as pessoas, certo, criticam e falam. E você que me fala, você que me ensina, você que com sua maneira de agir, às vezes você prega, mas com sua maneira de agir, de actuar, você está muito distante daquilo. Temos que ter cuidado para não ser motivo, certo, de vitupério,
motivo, certo, de submarino, e para que as pessoas, certo, não nos pisoteiem. A demanda pelo sal. Se alguma vez, querido, se precisou o sal, creio que é em nosso tempo. É hoje. Hoje se clama pelo sal. Hoje é necessário que o sal comece a agir. É tempo que agora esses santos salgados possam sair e possam, certo, ser efetivos. Muitos nós ainda não entendemos, não é certo, bom português, ainda não caiu a ficha. O que está acontecendo no nosso mundo? Parece certo que a gente canta aqui, tudo lindo, e vamos para o céu. Sim, mas também certo, muitos se vão para o inferno. E a gente não sente dor nenhuma. Não se comove. Não nos importamos. Você, como sal, precisa importar-se. Você tem que sentir essa carga dentro de você. É você. E oro hoje para que o termo desta mensagem você saia com essa carga em você. Para que você não continue sendo o mesmo. Algo haja de diferente. Que o Espírito Santo possa colocar isso em você. Quando nós, certo, pensamos em um modelo, certo, exemplar de cristianismo, sempre pensamos nos Estados Unidos de Norteamérica. Sempre eles foram nosso espelho. Eles, certo, foram aqueles que plantaram muitos de nossos países na Latinoamérica. Devemos, certo, ao trabalho deles. Um país protestante surge como, certo, um país protestante, base protestante. Hoje está completamente mudado. E um exemplo é aquilo que já aconteceu há muitos anos. Sabia, por exemplo, que no ano de 1962 se proíbe fazer orações nas escolas públicas. Era comum orar antes de começar as aulas. Mas depois do ano 62, isso foi proibido por lei. Não se pode orar dentro de aula. O ano seguinte, 1963, se proíbe ler a Bíblia dentro das escolas. Na década dos 80, foram, certo, tirados os 10 mandamentos das escolas públicas. Querido, levou menos de 20 anos erradicar, tirar, certo, a Cristo de uma nação protestante. O que está acontecendo hoje com nossa nação? O que aconteceu hoje em nossa sociedade? Jesus também é um despatriado. Ele não tem lugar, ele não tem cabida. A nossa sociedade está como está porque nós viramos as costas a Ele. Falamos abertamente: não queremos, não te queremos. Queremos fazer a nossa própria vida, nossas escolhas. E isso tem nos levado ao ponto que hoje a nossa nação se encontra em um curto tempo. Precisamos retomar. Temos a obrigação de resgatar aqueles hábitos que sempre formaram parte da existência da igreja. Hoje, em muito poucos lugares, por não dizer em nenhum, pouco se realiza um culto no lar. Isso era costume em um lar cristão. Quem, certo, já tem um pouco mais de idade, sem ofender, era assim: pai cristão separava um dia para fazer um culto no lar, junto, certo, o esposo, a esposa e filhos. Isso hoje quase, certo, como
pensar em encontrar um dinossauro. Só ficaram fósseis, vestígios. E as novas gerações, eles já não estão lembrando-se daquilo. Aleluia. Precisamos resgatar isso. A oração, você não precisa e não pode ser um homem ou uma mulher de momento de oração. Você precisa ser um homem ou uma mulher de uma vida de oração. Não ore simplesmente quando você está aí subindo a montanha e está difícil. Quando o problema embargue, quando você se sienta certo, aí com fraqueza para continuar. Mas em todo tempo, sirva, ame, procure, busque ao Senhor, glorifique seu nome. E passe isso para seu filho, passe isso em seu lar, para que ele, certo, possa ser, como Deus falou para Abraão. Eu sei que esse homem ensinará ao filho, e ao filho do seu filho. Ele sabia que Abraão ia ensinar aquilo que ele conhecia. Hoje temos uma geração que não tem intimidade com Deus, que não conhece o Deus verdadeiro, porque falta intimidade e precisamos resgatar. Queridos, nossas águas, se você vê a nosso redor, estão completamente infectadas de iniquidade. É necessário que o sal comece a trabalhar. E por favor, escute bem, não fale para mim que hoje é um tempo difícil para que algo possa acontecer. Nunca foi um tempo fácil. Quando a igreja de Deus trabalhou e Deus operou, porque Deus não precisa de ter condições favoráveis para Ele poder realizar aquilo que Ele quer fazer. Bendito seja seu nome. Ele é Deus do impossível. Ele pode fazer. Ele fará. Porque essa é a sua promessa. Ele diz para nós que Ele estaria conosco até a consumação do mundo. Aquilo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer. Assim que não pense, não olhe, não fique fixando seu olhar nas circunstâncias. Coloque seu olhar em Jesus Cristo. É aquele que é capaz de fazer aquilo que você olha e você se sente incapacitado. Ele sempre fez. Ele trouxe grandes avivamentos em condições que ninguém poderia pensar. Por isso eu creio em Deus, eu prego em Deus, que é capaz de fazer, que Ele é capaz, que Ele quer e que Ele pode fazer. Quando você vê o grande avivamento nos dias de Elias, a nação estava completamente corrompida, completamente. Elias pensou, eu estou sozinho, não tem ninguém mais. O povo estava mergulhado na idolatria. Estava certo aí adorando Baal. Mas Elias, só homem, foi capaz de orar, clamar, e Deus trouxe fogo do céu e trouxe um grande avivamento ao ponto que toda essa nação teve que proclamar: e só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Bendito seja seu nome. Só o Senhor é Deus. Esse é seu Deus. Esse é Deus. Capaz de fazer. Bendito seja seu nome. Louvado seja seu nome. Graças a Deus. O dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes marca o início da igreja. Pentecoste surgiu em Jerusalém, a cidade santa. Mas quando você olha e pensa, Jerusalém foi um lugar que matou os profetas que Deus enviava. Jerusalém foi um lugar onde o Filho de Deus foi crucificado. Mas nessas condições, Jesus trouxe um grande avivamento. Muito poder está dando as costas para Deus.
Muitos podem estar esquecendo-se de Muitos podem estar Deus, esquecendo-se de Deus, mesmo assim mas Deus mesmo pode assim Deus fazer grande avivamento hoje, grande avivamento hoje, como fez no dia de Pentecostes. Mas você e eu, os santos salgados, precisamos trabalhar. Quando o Senhor veio a reforma por Martinho Lutero, a igreja estava mergulhada, certo, em embriaguez, completamente, certo, afastado da palavra. Há um tempo que se denomina o oscurantismo da igreja. Amém. Porque esses homens estavam completamente, certo, desviados. Mas mesmo assim, Deus foi capaz de poder trazer luz em tempo de escuridão. Tempo de escuridão. Hoje nosso mundo está mergulhado em grandes trevas. Mas você precisa simplesmente de uma luz. Você não sabe o poder que tem uma pequena luz em meio de grande escuridão. Quem, como nós, pastor, que já anduvimos, certo, em campos, certo, na roça, aí não tem luz. A gente, certo, com o irmãozinho, ia cantando e levando uma pequena, certo, coxa. Mas quando você, certo, tem uma escuridão tão grande, essa pequena e única coxa faz uma grande diferença. Deus precisa simplesmente de alguém que faça essa diferença. Será que você é hoje essa pessoa? Será que hoje você está disposto a fazer essa diferença? essa diferença. Deus não precisa de seu talento. Deus não precisa de sua qualidade. Porque se você não tem, Ele dá. Ele coloca você. Sabe o que Ele precisa de você? É a sua disponibilidade. Simplesmente é isso. Disponha-se. Finalmente, um grande evangelista como João Wesley, na Inglaterra, a cidade estava completamente perdida no arco. Mas esse homem pregou. A cidade inteira e toda a Inglaterra se converteu. Ao ponto que todos esses, não sei se é a palavra indicada, mas são bodecos, certo? Barcinho, isso, obrigado. Tiveram que fechar as portas. Porque todos se converteram. Queridos, se você hoje nunca teve um tempo fácil. Nunca foi fácil. E nunca será fácil. Não pense sempre que o Evangelho é fácil, porque não é. A vida cristã não é. Mas, mesmo assim, a vitória está garantida. A vitória é nossa pelo sangue de Cordeiro. Quando você, certo, enfrenta alguma batalha sozinho, você pode perder. Mas quando você coloca a Jesus Cristo no geral dos gerais, quando Ele é o capitão que vai pela frente, então sua vitória está garantida. Seja um vencedor, seja um vitorioso, seja salvo da terra, porque Jesus, na química da cruz, Ele nos chamou que nós somos o sal da terra. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, fique em pé. Glória a Deus. Vamos estar orando. Nada é por acaso. Sim. Glória a Deus. Nós sempre falamos, certo? Não existe casualidade, senão, certo? Nem coincidências, senão sucedências. Ele está no controle de tudo. Muito obrigado. Provavelmente hoje você queria ouvir outra coisa, mas era necessário que você ouvisse isto, porque é algo que Deus precisa e quer fazer na sua vida. E como aquilo que eu falei, eu quero e vamos orar para que o Espírito Santo coloque essa carga em nós. Eu não quero que você saia confortável de aqui, deste lugar, não. Eu quero que você
você sinta o peso que Jesus Cristo sentiu quando levou essa cruz. Eu quero que você sinta aquilo que sentiu Jesus Cristo quando levou gravando esses pregos na sua mão. Quão difícil foi Quão difícil aceitar aceitar o mandato do Pai o mandato do Pai para que hoje nós estivéssemos aqui. estivéssemos aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, essa palavra não é minha, essa palavra é sua. Eu, Senhor, não sou quem, Senhor, escreveu essa palavra. Eu simplesmente me dispus aqui para simplesmente ser o tradutor. Mas essa palavra é sua. E pelo tanto isso nos dá garantias de que o Senhor fará alguma coisa relevante, extraordinária, maravilhosa, Senhor, na vida de estos meus irmãos que se encontram neste lugar. Senhor, hemos estado falando de compromisso. Hemos estado falando, Senhor, de sentir esse fardo, essa carga necessária para poder, certo, levar o Evangelho. Eu quero, Senhor, que tu Espírito Santo fale fortemente ao coração de todos aqueles que estamos nesta hora. Que podamos, Senhor, reconhecer nossas falhas. Que podamos, Senhor, reconhecer que hemos estado en un letargo, hemos estado, Señor, adormecido. Hemos estado, Señor, en un sueño profundo de somnolencia. Es tiempo, Señor, de acordar. Es tiempo, Señor, de levantarnos. Es tiempo de salir de estas cuatro paredes. Es momento de abrirnos a boca para glorificarse un hombre, para hablar del amor de Jesús a esas vidas que están perdidas. Es fácil às vezes pregar, é fácil ouvir, mas o difícil é fazer aquilo, Senhor, que tu nos ensinas pela tua palavra. Senhor, coloca coragem, coloca valor, coloca, Senhor, ímpeto, coloca desejo em nossos corações. Que essa chama possa arder, Senhor, de uma maneira profunda em nosso coração. Que possamos sentir o chamado que o Senhor nos faz. Que possamos sentir o peso, Senhor, a dor de um mundo que está, Senhor, em escravidão. De um mundo, Senhor, que clama, de um mundo que gime, de um mundo que, Senhor, está aguardando que alguém possa levar uma palavra de aliento, uma palavra de esperança, uma palavra, Senhor, que possa fazer com que eles possam recobrar, Senhor, essa vida malograda. Nós somos a tua igreja, nós somos, Senhor, o sal. Senhor, que possamos salgar, que possamos cumprir esse nosso objetivo. Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo, para que essa tarefa seja possível, para que essa, Senhor, empreiteira possa ter sucesso e possamos chegar a um bom termo. Ajuda-nos, Senhor. É aquilo que eu penso e oro, em nome de Jesus. Amém.